Você sabia que, ao longo da história, a humanidade fez descobertas tão surpreendentes que desafiam toda a nossa compreensão sobre o passado? Imagine se você estivesse explorando uma montanha remota e, de repente, se deparasse com uma construção monumental, tão avançada que nem a tecnologia de hoje conseguiria explicá-la completamente. Bom, essa é exatamente a descoberta que estamos prestes a explorar. Recentemente, cientistas revelaram ao mundo uma mega estrutura escondida nas profundezas de uma montanha, tão antiga e complexa que os pesquisadores acreditam que os humanos daquela época jamais teriam os recursos ou o conhecimento necessário para construí-la. A descoberta aconteceu em uma região montanhosa praticamente inacessível, onde raramente se aventuravam exploradores. Uma equipe de arqueólogos, guiada por mapas antigos e histórias locais, se embrenhou no terreno árido em busca de sinais de civilizações passadas. O que eles encontraram foi algo que desafiava todas as expectativas. Uma gigantesca estrutura esculpida diretamente na rocha da montanha, com uma precisão que deixa até os engenheiros de hoje boquiabertos. Para se ter uma ideia, os blocos de pedra usados na construção pesam várias toneladas e foram colocados de forma tão precisa que nem uma folha de papel poderia ser inserida entre eles. Esses blocos não são sustentados por argamassa, mas pelo encaixe perfeito, como se um ser com conhecimento avançado de engenharia tivesse planejado cada detalhe minuciosamente. O mais impressionante, não há evidências de que as ferramentas e técnicas da época poderiam realizar tal feito. Se os humanos não tinham a capacidade de construir algo tão monumental, então quem ou o que poderia ter feito isso? A construção se estende por vários níveis, com passagens subterrâneas, corredores secretos e câmaras que pareciam ter um propósito muito além do que podemos compreender. Em alguns dos corredores, há símbolos e inscrições que os pesquisadores ainda não conseguiram decifrar completamente. Alguns acreditam que poderiam ser um idioma há muito perdido, enquanto outros sugerem que pode se tratar de uma linguagem simbólica, algo usado para transmitir conhecimento entre civilizações avançadas. Um dos pontos mais intrigantes da mega-estrutura é a forma como ela foi alinhada com fenômenos astronômicos. Há câmaras que se alinham perfeitamente com o nascer e o pôr do sol em certos solstícios, sugerindo que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia. E se isso já parece impressionante, espere até ouvir o que os cientistas descobriram sobre o interior dessa construção. Ao explorar os níveis mais profundos, os arqueólogos encontraram uma série de mecanismos que, à primeira vista, pareciam ornamentos ou decorações. Mas, ao estudarem mais de perto, perceberam que esses mecanismos poderiam ter sido usados para algum tipo de controle hidráulico ou energético. Isso levou muitos a acreditar que essa mega estrutura talvez não fosse apenas uma fortaleza ou um monumento, mas algo muito mais funcional. Talvez até um centro de poder ou uma antiga usina energética. Essa descoberta levanta uma série de perguntas que os cientistas ainda não conseguiram responder. Como os blocos de pedra foram cortados e transportados até o topo da montanha? Que tipo de tecnologia permitiu o encaixe perfeito dessas pedras? E mais importante, quem construiu essa estrutura? Se os humanos da época não tinham os recursos ou o conhecimento para fazer isso, então quem estava por trás dessa obra monumental? Há várias teorias sobre a origem dessa mega-estrutura. Alguns pesquisadores mais conservadores sugerem que pode ter sido construída por uma civilização humana muito mais avançada do que imaginávamos, cujos conhecimentos foram perdidos ao longo dos séculos. Outros acreditam que essa civilização talvez tenha contado com ajuda externa, não necessariamente de outro planeta, mas talvez de uma fonte de conhecimento que se perdeu com o tempo.
pode ter sido uma sociedade que possuía uma tecnologia que hoje seria considerada impossível. E é claro que, ao falarmos sobre uma estrutura tão enigmática, não faltam teorias mais ousadas. Alguns acreditam que essa construção poderia ser obra de uma civilização extraterrestre ou, quem sabe, de uma civilização humana anterior à nossa, que teria desaparecido em algum grande cataclismo, levando consigo todo o seu conhecimento. E antes que você descarte essa ideia como pura ficção, lembre-se de que há diversas culturas ao redor do mundo com histórias de grandes civilizações que teriam sido destruídas por desastres naturais, a Atlântida sendo o exemplo mais famoso. Mas o que torna essa descoberta tão fascinante não são apenas as teorias que ela suscita, mas as evidências concretas que desafiam o que sabemos sobre a história humana. Muitos acreditam que estamos apenas começando a arranhar a superfície do nosso verdadeiro passado, e que estruturas como essa podem conter segredos que podem revolucionar a maneira como vemos o desenvolvimento da civilização. E se houver outras construções semelhantes ainda por serem descobertas, escondidas em montanhas, florestas ou desertos ao redor do mundo? Essa mega estrutura nos convida a repensar a ideia de que as civilizações antigas eram primitivas ou limitadas por sua falta de tecnologia. Pelo contrário, ela sugere que pode haver camadas da história humana que ainda não compreendemos. Civilizações avançadas cujas realizações foram apagadas pelo tempo. À medida que continuamos a investigar e explorar esses mistérios, uma coisa fica clara: ainda há muito a ser descoberto sobre nosso passado. Agora, imagine o impacto que essa descoberta terá sobre a nossa compreensão da história. Durante séculos, os arqueólogos e historiadores acreditaram que conhecíamos o básico sobre as civilizações antigas, seus níveis de tecnologia, suas formas de organização social e política. Mas essa mega estrutura muda tudo. Ela nos lembra que há grandes lacunas em nosso conhecimento e que a história humana pode ser muito mais complexa do que pensávamos. No final das contas, descobertas como essa nos ensinam uma lição importante. O conhecimento é um ciclo e nem sempre avança em linha reta. Há momentos na história em que o progresso é feito, mas também há épocas em que o conhecimento é perdido. Às vezes, o que acreditamos ser o ápice da tecnologia pode não ser nada comparado ao que civilizações antigas já alcançaram. Essa mega estrutura é um testemunho silencioso de que a humanidade é capaz de feitos extraordinários, mas também de que há segredos escondidos em nosso passado que ainda aguardam ser revelados. Portanto, ao refletir sobre essa incrível descoberta, lembre-se de que a verdadeira sabedoria não está apenas em buscar respostas, mas também em aceitar que nem todas as perguntas têm solução imediata. A história é um quebra-cabeça complexo, e cada nova descoberta é uma peça que pode mudar completamente a imagem que temos do passado. E quem sabe o que mais está escondido por aí, esperando ser descoberto? À medida que continuamos nossa busca por respostas, talvez possamos não apenas desvendar os mistérios do passado, mas também aprender lições valiosas sobre o nosso futuro.